Boa tarde, boa noite, bom dia, graças a Deus estamos aqui para mais uma gravação, neste canal Verdades Eternas e Invencíveis. Nós estamos, graças a Deus, por estarmos vivos, né? Espero todos nós com saúde, né? Então eu estou cumprimentando você com bom dia, boa tarde, boa noite, graças a Deus. Vamos aprender um pouco mais das verdades eternas e invencíveis de Deus, né? Isso é que é o mais importante para a vida humana. O bom seria se todos os seres humanos nesse mundo, todos nós, né, estivéssemos sempre interessados em conhecermos as verdades que são eternas, verdades invencíveis. São verdades que vêm de Deus, do Deus criador do universo, do Deus que é a origem de todas as coisas, né? Porque nós já aprendemos no outro tópico aí, né, que Deus, ele é espírito, né? No tópico passado, Deus e a edificação da igreja. Esse tópico aqui também continua nesse mesmo tema. Deus e a edificação da igreja, vamos dizer que é a parte 3, para nós nos aprofundarmos de como Deus está lidando com a humanidade que ele criou, né? A humanidade toda é a criação de Deus, né? E o Senhor Jesus, quando veio aqui na Terra, o Filho de Deus, ele viveu aqui entre nós, né, na geração que ele veio, há mais ou menos 2000 anos atrás. O Senhor Jesus viveu aqui na Terra, né? De acordo com a Bíblia, com os ensinamentos da Bíblia, a história também prova isso, que ele viveu mais ou menos 33 anos. 33 anos e meio. Provavelmente ele não chegou a chegar nos 34 anos, né? Mas ali entre 33 anos e meio, mais ou menos, o Senhor Jesus viveu aqui na Terra. Então, isso há milhares de anos, né? E nós sabemos pela Bíblia de que Cristo, o Senhor Jesus, Cristo que viveu aqui na Terra, ele é filho de Deus, né? Ele é espírito. Ele é filho de Deus na eternidade passada, né? Deus gerou um filho, nós já aprendemos isso em outros tópicos que estão no canal aqui, Verdades Eternas e Invencíveis. Esse canal já tem um ano, mais ou menos, em atividade, de existência, né? E durante esse um ano nós temos aí hoje acho que mais de 50 tópicos colocados, tratando dos mais variados assuntos com relação à vontade de Deus, o plano de Deus para a salvação do homem, para a vida eterna, para como Deus vai tratar com a humanidade, né? Como vai ser o desfecho da história da humanidade aqui na Terra. Isso tudo contém na palavra de Deus que está na Bíblia, né? E na palavra de Cristo, que está no Evangelho de João 4:24, depois você pode ler, né? Não fique só nas minhas palavras, não fique só no meu ensinamento. Não, o meu ensinamento é importantíssimo, mas ele é importantíssimo desde que esteja no ensinamento de Cristo, no ensinamento dos apóstolos, que é o ensinamento que vem de Deus. Então é bom nós conferirmos o ensinamento que recebemos nesse canal, se está de fato de acordo com o ensinamento de Cristo ou o ensinamento dos apóstolos, né? De Cristo, que nós vamos aprender depois com mais cuidado para frente, o que é os apóstolos, qual a função deles, quem são os apóstolos de Cristo. Nós vamos aprender isso em outros tópicos, né? Não dá para nós aprendermos tudo em relação a Deus em uma hora e pouco, né? Nós temos que ter muitas e muitas oportunidades de nós estarmos juntos para aprendermos verdades que são eternas, são verdades que são de Deus. Então, em João 4:24, no Evangelho de João 4:24, Jesus disse: Deus é espírito, né? Deus é uma pessoa espiritual. Deus é espírito eterno. Porque lá em 1 Timóteo 6:15-17, o apóstolo Paulo disse que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. Então, Deus é o Deus espírito, ou Deus é um espírito que é eterno. Ele é o único ser, única pessoa que possui a imortalidade. E nós já aprendemos em outros canais, em outras lives, né? Em outras gravações, que imortalidade para Deus é que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Deus não depende da criação para crer nessa realidade. Essa realidade é uma realidade eterna. Se você crê ou não crê, não muda o estado de Deus, né? Deus é espírito e ele é eterno. Isso quer dizer o quê? Que nunca houve um tempo na eternidade passada que Deus não existisse. Deus sempre existiu.
Né? Agora, a Bíblia, nós aprendemos pelo relato de toda a história da Bíblia, narrativa da Bíblia, que houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus, né? E que Deus habitava em luz inacessível. Você pode ler depois, 1 Timóteo 6, 15, 17. Né? Capítulo 6, versículo 15 e 17, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo de Cristo, ele ensinou de que Deus é o único ser que habitava só na luz inacessível na eternidade passada. Então, até mesmo nada veio depois de Deus, né? Porque houve um tempo que só existia Deus, esse espírito criativo, né? Esse espírito eterno, e Deus no seu coração, como eu já disse, Deus ele é uma pessoa, e nós seres humanos também não somos uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você que está ouvindo, você também não é uma pessoa? Se você também é uma pessoa, você não tem olhos? Você não tem coração? Você não tem boca? Você não tem ouvidos? Você não tem narina? Você não tem mãos? Você tem pés, né? Você tem todo um ser, né? As entranhas do seu ser, né? Você tem palavra, né? Deus é a mesma coisa. Deus também, ele tem coração, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem ouvidos, ele tem mãos, ele tem pés, né? Só que Deus é espiritual, né? Deus não é carnal, Deus não tem carne, matéria criada, né? Nem coisa biológica criada aqui na Terra e nem coisa física, física. Não existe em Deus. Deus é um ser espiritual. Vamos aprender isso. Que nesse canal nós estamos aqui para conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, criador de todas as coisas que existem. E esse Deus único, criador de todas as coisas que existem, de acordo com o ensinamento narrativo da Bíblia, Deus gerou um filho. Deus tem um filho unigênito, que também é espírito igual ao Pai, igual a Deus, em natureza e em essência, e esse filho de Deus é a pessoa por qual Deus hoje está nos ensinando as verdades acerca do propósito eterno de Deus para com a humanidade, para com a sua criação. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós vamos aprender um pouquinho mais nesse tópico aqui, e vamos em outros tópicos aprofundar sobre a pessoa de Cristo, sobre o plano de Deus, sobre toda a obra de Deus que ele está para realizar, que ele já realizou, está realizando e vai realizar no futuro, né? Muito bem, então nós já aprendemos que Deus era Espírito, isso está em João 4,24, e essas verdades aqui, as verdades eternas, Deus é Espírito, isso é uma verdade eterna, por isso que esse canal diz aqui, verdades eternas e invencíveis. Então, uma verdade, uma entre tantas verdades que nós já aprendemos, é que Deus ele é um ser espiritual. Pronto. Então Deus é um ser espiritual. E esse Deus, diz o apóstolo Paulo, que ele é um ser imortal, que só ele possui a imortalidade. E nós já aprendemos que imortalidade para Deus é o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Porque nós sabemos que na criação de Deus, nós já aprendemos em outros tópicos, que eu gostaria que o senhor visse depois, que Deus também criou coisas temporais, que é para existir durante um determinado tempo, né, uma determinada época, mas tem coisas que Deus criou que são também eternas. Depois do dia da criação, que Deus fez aquela coisa, ela também tem existência eterna daí doravante, né? Entendeu? Então, o único ser que existe imortalidade no sentido passado, presente e futuro é Deus mesmo, é o Pai. É o Deus Espírito, ele é eterno. Agora, todas as outras coisas que existem, todas as outras pessoas que existem, sejam elas físicas, naturais, biológicas, né, enfim, espirituais, elas foram criadas por Deus, né, num determinado tempo passado, né? Ok? E Deus é o criador do homem. Ora, se Deus é o criador de todas as coisas, é muito lógico que Deus é o nosso criador. Nós, seres humanos, viemos à existência por causa da criação de Deus. Pô. Certo? E a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas, né? Isso está em Apocalipse 4:11, depois você pode ler Apocalipse 4:11. Não gostaria que você ficasse só nas minhas palavras, mas que você hoje tem um celular, você está ouvindo pelo celular, ou você está ouvindo pela TV, né, no YouTube, aí na TV, ou no celular, ou você tem no celular, no computador, na sua TV, hoje em dia as TVs, aí você pode baixar o aplicativo da Bíblia gratuitamente. Né? Depois de você ouvir o tópico aqui, você anotou,
né? Apocalipse 4:11 diz que Deus é o Criador de todas as coisas vieram pela vontade de Deus, a existência, certo? E Colossenses 1:16, o livro de Colossenses 1:16 diz que nele foram criadas todas as coisas, né? Visíveis e invisíveis, espirituais e físicas, na terra, no céu, nos mares, nos oceanos, nesse planeta que nós vivemos, no sistema solar, nas vias lácteas, nesse universo, bilhões, segundo a ciência humana, a capacidade que Deus deu ao homem, a ciência que o homem tem é uma capacidade dada por Deus. Não é uma coisa que o homem recebeu isso de ninguém. Não. Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão, um homem capaz de servir a Deus, de conhecer as coisas de Deus. Então, as descobertas do homem, através da ciência, da pesquisa, né, das faculdades, são coisas permitidas por Deus, que está dentro da capacidade que Deus deu ao homem. Né? Não é errado pesquisar, não é errado estudar. Pelo contrário, bom seria se todos nós fôssemos estudantes, fôssemos científicos e tal. Mas, por causa das circunstâncias da vida humana, tem um grupo menor de pessoas no mundo que tem condições, capacidade, né? As condições levou ele a ser um pensador, um cientista, né? Muito importante, eles beneficiam a humanidade. A ciência humana é um benefício para a humanidade, né? A nossa vida hoje é uma vida fácil na Terra, vamos chamar assim, por causa da ciência, da pesquisa, dos científica, né, das pessoas que desenvolveram os produtos, as tecnologias aí que facilitam a vida do homem aqui na Terra. E isso é permitido por Deus e foi dado por Deus essa capacidade. Mas eu gostaria que você lesse depois Apocalipse 4:11, você vai ver que todas as coisas que existem vieram pelo poder e pela vontade de Deus. Senão não existiria nada. Perfeito? E Colossenses 1:16 também arremata dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, quer visíveis, invisíveis, espirituais, governos, né? Sistemas de governo, potências que existem no universo, tudo veio da criação de Deus. Certo? Então, graças a Deus por isso que tem um ser que está no controle de tudo, né? Que é Deus, né? E graças a Deus, nós já aprendemos em outros tópicos, que esse Deus que a Bíblia revela, esse Deus que se revela na Bíblia, e esse Deus que se revela pela criação que ele fez, esse Deus, ele é imortal, né? Ele é imortal. Graças a Deus por isso. E a Bíblia mostra que esse Deus é um Deus bom, né? Um Deus justo, um Deus misericordioso, né? Um Deus que gosta da justiça, do amor, da retidão, da perfeição, né? Deus não é um Deus arbitrário, um Deus, entendeu? Violento, um Deus que não ama a justiça, né? Um Deus que tem prazer na iniquidade. Não, Deus é um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus que quer o bem da sua criação. Né? Ok? Nós vamos aprender depois por que no mundo existe tanto sofrimento nesse mundo, tantas coisas que existem nesse mundo, que não é a proposta original de Deus. Né? Isso daí é porque Deus, nós já aprendemos em outros tópicos, que Deus criou nós, seres humanos, com vontade própria. Né? Deus criou seres que não têm vontade própria. Deus criou coisas que não têm vontade própria. Como Deus criou coisas que não têm vida animada, né? Vida, né? Não tem vida, são coisas físicas, coisas, né, inertes. Né? Mas Deus também, na grandeza dele, ele também criou coisas vivas, coisas que têm vontade própria. E entre os seres que nós sabemos de uma maneira bem mais clara no ensinamento da palavra de Deus, é que Deus tem, vamos chamar assim, não estou generalizando, mas eu estou apenas especificando dois seres que têm vontade própria, criados por Deus, que é o homem e os anjos. Né? São seres também espirituais, os anjos, e deles têm vontade própria. Como também nós, seres humanos, que somos hoje terrenos no tempo, né? Nós também temos vontade própria. Né? Ok? É na grandeza de Deus que criou o homem com essa capacidade, né? De escolher entre o bem e o mal. Né? Entre você quer ser uma pessoa do bem, depende de você. Não depende de Deus. Depende de nós mesmos, né? Nos esforçarmos para caminhar no caminho do bem. Né? E também tem pessoas que querem o caminho do mal. É direito dele, né? Ele tem vontade própria. Ok? Ok, muito bem. Vamos avançar, depois nós vamos aprender com mais miudeza todas essas verdades bíblicas, né? Então, esse Deus Criador, eterno, Espírito, é quem faz todo o bem na Terra. Todo o bem que existe na Terra é feito por Deus. Nós muitas vezes nem reconhecemos. Nós muitas vezes nem somos gratos. Nós muitas vezes nem se importamos. Mas todo o bem que nós temos aqui na Terra é bondade, é beneplácito de Deus para com a humanidade, falando de nós seres humanos, né? Não para toda a criação, mas principalmente para nós seres humanos. Né? Toda a bondade que tem na Terra, toda a justiça é
Deus quem faz na terra. Jeremias 9, 23, 24. Jeremias é um livro da Bíblia, está no Velho Testamento. Você pode ler depois, Jeremias 9, 23, 24. Lá diz, assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Não é motivo para nós vivermos se gloriando nessas coisas, né? Porque tem pessoas que é forte, é musculoso, é uma pessoa forte, é um homem grande, coisa e tal, ele acha que ele é melhor que os outros, ele, né, às vezes oprime os outros por causa da sua força física, ele bate no menor, ele, né, não é assim? Tem pessoas que geralmente têm um porte físico avantajado, seja um homem ou uma mulher, ele acha que ele é o mais bonito, ele é o mais forte, ele é o mais grande, né? E ele às vezes se gloria dessa força que ele tem física, né? Vamos dizer assim, né? Como também tem pessoas que são ricos, né? E se gloria nas riquezas que ele tem, né? Ele é rico, tem muitos bens, muitas propriedades, tem dinheiro, tem coisas, e ele acha que, em função disso, ele talvez deve ser, né, considerado melhor que os outros que não têm o que ele tem. Mas a Bíblia diz, não glorie-se o homem na sua força, nem nas suas riquezas, nem na sua sabedoria. Tem gente nesse mundo que é mais sábio que o outro, nós sabemos disso, né? Tem gente nesse mundo, tem pessoas nesse mundo, tem seres nesse mundo que ele nasceu já com uma capacidade maior do que outros. Isso é verdade, pô, né? Isso nós vamos aprender ao longo de todas as lives, né? Que Deus deu a cada um uma capacidade, né? Então tem pessoas que têm realmente uma capacidade, uma sabedoria, uma facilidade de aprender as coisas, de absorver as coisas, mais do que outros, né? Mas nem por isso é motivo para você se gloriar nisso, né? Não é motivo para você se gloriar. Porque todo bem que existe na terra, que vocês aproveitem esse bem de Deus, esse bem que tem na terra, vem de Deus. Mas, versículo 24, eu estou lendo Jeremias 9, 23, 24. Então, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem faz o bem, a beneficência na terra, o juízo na terra, né? E que faz a justiça na terra, é Deus, pô. Entendeu? É Deus. Se não fosse Deus, nós estávamos perdidos, pô. Está perdido, né? Deus é que providencia tudo. Então, quando você está doente, você fica doente, você tem uma dor de cabeça, a sua cabeça está doendo, você está com enxaqueca, você está quase explodindo a sua cabeça, vamos dizer assim, de dor, você precisa tomar um remédio, né? Você precisa tomar um remédio para diminuir aquela pressão craniana lá que está doendo, coisa e tal, colocar os seus nervos lá no lugar certo, que ele está às vezes latejando ali, né? E você precisa de um remédio específico para tirar, né, anestesiar a dor de cabeça, relaxar os nervos, né? E isso você precisa de um remédio. E esse remédio que existe foi inventado por quem? Foi inventado pelos cientistas, certo? Os médicos cientistas que inventaram esse remédio, descobriram que tal química vai combater esse problema na sua cabeça. Quem criou os médicos? Deus. Deus é o criador do homem. Todos os médicos são criação de Deus, né? Se não fosse Deus ter criado os médicos, pessoas capacitadas a estudar medicina, né? Nós não teríamos um remédio para dor de cabeça. Aí todo mundo tivesse dor de cabeça ia sofrer, às vezes, uma semana, 10 dias, 15 dias com a cabeça doendo. Sendo que agora você, de repente, sente que sua cabeça está doendo um pouquinho, mas você vai lá, toma um comprimido, uma gota, e de repente, 15, 20, meia hora, aquela dor de cabeça já diminui ou até acaba, né? Então, esse beneficência, quem faz a terra é Deus, pô. Deus que criou os médicos. E os médicos, para fazer esse remédio, né, que vai combater essa dor de cabeça, eles precisaram de quê? Eles precisaram de ir na natureza e controlar ervas que, pegado, né, a essência daquelas ervas lá, unindo uma com a outra, ela dá esse efeito da dor de cabeça, né? Então, se não fosse Deus ter criado a natureza botânica aí, as árvores, a floresta, né, não existiria remédio, né? Então, Deus que preparou os remédios. A base do remédio, que é a planta, a flora, né? Ou a fauna, né? E aqui faz com que nós sejamos beneficiados quando estamos com dor de cabeça. Então, quando nós recebemos esse benefício,
de ter um remédio disponível para a gente tomar, é tempo de dar graças a Deus. Não é verdade? Então, é maravilhoso. Quando você também tem um problema de injustiça contra você, às vezes tem uma situação que aconteceu entre os seus semelhantes e você está sendo injustiçado, mas você vai na justiça, né, dos homens, né, que a gente chama aqui, você vai na justiça, procura a delegacia, ou procura um advogado, vai no juizado lá, quem beneficia, aí você lá, a sua causa é feita justiça, o juiz chega lá e declara, não, esse homem aqui está sendo injustiçado, não, você não pode tomar isso dele, que isso aqui é dele, é a herança dele, é a propriedade dele, coisa e tal. Quem faz essa beneficência na terra? Todo juízo, toda justiça é preparada por Deus, né? Porque quem criou o juiz? Quem criou o delegado? Quem criou o soldado? Quem criou o advogado que fez as coisas para chegar a uma justiça para você? Foi Deus que criou, pô. Não é verdade? Quem criou? E como é que a justiça humana é feita? A justiça humana vem da onde a justiça humana? Vem das leis de Deus, né? Porque se você pegar os códigos penais do mundo, os códigos de justiça, a maioria deles, todos eles, vamos dizer assim, é baseado nos 10 mandamentos. Né? Se você pegar lá o código dessas leis aí, são baseados nos 10 mandamentos. Por exemplo, no Brasil você não pode matar uma pessoa. Né? Assim como uma pessoa não pode matar você. Se ela fizer isso, ela vai entrar no código penal que vai penalizar ela por aquele ato que ela fez de tirar a vida de uma pessoa. E isso está baseado em quê? Está baseado lá nos mandamentos de Deus, né? Que Deus falou assim, não matarás. Né? Então esses mandamentos de Deus, eles moldam o mundo todo, de uma maneira indireta ou indiretamente. Né? Nós vemos que não matar é um mandamento de Deus já antes dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, depois nós vamos aprender, já falei um pouco sobre ele, mas o mandamento de não matar já está lá no Gênesis, né? Quando Deus criou Adão e Eva, e quando chegou aquele primeiro homicídio que houve na terra, que Caim tirou a vida do irmão, né? Deus falou, Caim, não faça isso. Se você fizer isso, Caim, você vai se prejudicar. Você volta, né? Quando Deus viu que Caim tinha intenção de tirar a vida de Abel, Deus advertiu Caim para que ele não fizesse aquilo, mudasse, tirasse aquilo do coração dele e não comunhasse com a morte do irmão. Mas nós vemos que Caim não ouviu Deus, ele tirou a vida de Abel e por causa disso ele foi penalizado. Ele foi o quê? Ele foi expulso da presença do seu pai e da sua mãe para uma terra distante, né? Para uma terra onde lá ele ia viver sua vida sozinho. Ele foi degradado, vamos dizer assim, para um lugar extremo, né? Então nós vemos que matar é pecado desde o Éden, né? Quando Deus tirou Adão do Éden, já não era bom matar, né? Deus já proibiu, né? Deus já não mostrou isso. Né? Então essas verdades aí, como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, eu já ensinei isso em outros tópicos, né? A humanidade é descendente de Adão e Eva. O primeiro homem que existiu no universo e aqui na Terra foi Adão. E depois de Adão, Deus criou Eva. Do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva. E da alma de Adão e do espírito de Adão veio para o corpo e a alma e o espírito de Adão veio para Eva. Então eles formaram o primeiro casal no mundo, né? E Adão, quando viu Eva, que Deus trouxe ele para Adão, Adão falou, olha, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto será chamada varoa. E Deus, depois ele diz, e o nome dela será Eva, né? Porque será mãe de todos os viventes. Quem são todos esses viventes? Todos os seres humanos que vão viver na Terra depois disso. Então a humanidade certa, a humanidade reta, a humanidade sincera, nós todos descendemos de Adão e Eva. Então aquilo que Adão e Eva aprendeu com Deus lá no Éden, Adão e Eva trouxe e ensinou para os filhos dele. Ensinou para Caim, ensinou para Abel, ensinou para Sete, para os outros, talvez centenas de filhos que Adão e Eva tiveram. Adão e Eva ensinou as coisas de Deus, que era o bem, né, que não devia fazer o mal, que Deus era um Deus grandioso, um Deus bondoso, né, que ele estava agora naquela situação porque ele desobedeceu a Deus, então não é bom desobedecer a Deus, toda aquela história. E isso daí permeou a humanidade toda, né, ao longo até hoje, né. Mesmo que os povos se dividiram depois em nações e povos, como nós vamos aprender em outros tópicos, mas esse conhecimento que veio desde Adão e Eva andou pela humanidade, né? Está em toda a humanidade, né? Então, em qualquer sociedade humana que você for, em qualquer lugar do mundo que você for, matar é errado, né? Não é só no Israel que Deus deu os mandamentos que matar é errado. Não, não é só. Não, matar é errado em qualquer país que você for no mundo. Você pode ir lá no Japão. Já Deus deu os 10 mandamentos de Israel
do Moisés para o povo japonês? Deus não deu os 10 mandamentos para eles. Deu? Não deu. Deus deu para Israel. Os 10 mandamentos, como está lá no livro de Êxodo, né? Deus deu para uma nação específica, né? Aqueles mandamentos, aquelas leis ali, né? Mas, se você for lá no Japão, lá matar também é errado. Lá é um crime, né? Se você for lá no México, também matar é errado. Se você for numa tribo indígena, aqui no Amazonas, uma tribo ainda indígena que não tem convívio com os civilizados, vamos chamar as pessoas, comunidade civilizada, também no meio deles também é errado matar. Porque esse ensinamento já vem desde a criação lá que Deus fez com Adão e Eva, né? Tirar a vida de uma pessoa é errado, você não pode tirar a vida de uma pessoa. Como você não pode roubar, né? Isso é uma coisa que já está. Você pode ir lá na Rússia, se chegar na Rússia e for roubar uma coisa lá, você vai para cadeia, né? Oi? Entendeu? Então, em qualquer sociedade do mundo, em qualquer lugar que vive pessoas juntas, tem sempre aquelas regras que, independente deles conhecerem a lei de Deus, né? Porque o apóstolo São Paulo diz que existe a lei da consciência, né? Que Deus, todo ser humano tem. Todo ser humano tem, independente de conhecer a lei de Deus, de conhecer a lei de Cristo, né? Porque nós sabemos na Bíblia que tem duas leis principais na terra, a lei de Moisés, que foi dada ao povo de Israel, e a lei de Cristo, que foi dada aos cristãos, à igreja, né? Mas as outras populações do mundo, os gentios do mundo todo, eles têm lei, também uma lei que é a lei da consciência, né? Que Deus colocou já no coração de cada um de nós, né? Também no nosso pensamento, ok? Muito bem. Então, nós temos que aprender assim, que todo juízo e toda justiça que há na terra é bondade de Deus. Todo mundo vive na terra por causa da bondade de Deus. Todos nós, né? Então, tanto uma pessoa rica, né, ele vive na terra por causa da bondade de Deus, né? Se ele tem um avião lá de luxo, se Deus não tivesse criado os minérios, né, o ferro, né, as coisas que... Né, porque nós temos que saber que o avião é feito a estrutura dele lá deve ser feita de ferro, de alumínio, de aço inoxidável, né? E isso daí vem da onde? Vem das rochas, né? Vem lá das rochas, né? Se Deus não tivesse criado as terras, as rochas, as pedras, não existia nada disso, né? Então o rico vive. E aquela pessoa que vive na rua, pobrezinha, coisa e tal, né? Mas quando ele vai comer uma marmitinha dele lá, né, que ele ganhou, né? Ele ganhar aquela marmitinha, aquela pessoa que trouxe aquela marmitex para ele lá para ele dormir com fome, aquela pessoa é uma criação de Deus, né? É um ser humano. Quem criou o ser humano? Deus, né? Então eu estou recebendo minha marmitex aqui, mesmo na rua, coisa e tal, ela vem quentinha, tudo arrumadinha ali. Quem preparou isso para... Deus preparou. Né? Porque a pessoa que está trazendo isso daí, ele já tem um coração adequado, né? Ele é uma pessoa do bem, né? Ele, em vez de estar indo lá bater em você, agredir você, ele está trazendo uma sopa, uma comida quente para você comer, não dormir com fome, né? Não é verdade? Aquela pessoa que traz um cobertor para você se cobrir, né? Aquela pessoa que está dando cobertor, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é uma criação de Deus, né? Que está fazendo bem para você, né? E o cobertor que ele está trazendo vem da onde? Vem do algodão, que Deus criou o algodão. Quem criou o algodão que faz o algodão e faz todos os tecidos e as roupas do mundo, né? E as roupas sintéticas existem hoje na Terra. Vem da onde vem a roupa sintética? Vem do petróleo, né? E quem criou o petróleo? Bilhões de anos na Terra aí, que a Terra não foi criada há 5 mil anos, como as pessoas dizem, né? Isso é falta de entendimento, né? A Terra, Deus criou a Terra há bilhões de anos, né? Bilhões de anos a Terra para poder existir, todas essas coisas que existem no universo. Os 6 dias da criação, nós já aprendemos em outros tópicos. 6 dias da criação não são 6 dias de 24 horas. São 6 dias de Deus, né? E os dias, Deus é eterno, então os dias de Deus, o primeiro dia da criação, lá no Gênesis, quando Deus disse, haja luz e houve luz, né? Gênesis 1, depois você pode ler lá Gênesis 1, não havia, era trevas, né? Não havia nada, Deus não tinha criado ainda, né? Mas Deus disse, né? Haja luz e houve luz. Esse processo de haver, de trevas, aparecer a luz no meio das trevas, você acha que apareceu num passo de mágica, instalado no dedo de Deus? Não, esse processo aí das trevas vir resplandecer a luz, a primeira luz que Deus haja luz, né? Isso demorou milhões de anos, bilhões de anos. Pô. Ah, com certeza, absoluto, sem medo de errar, né? No terceiro dia, Deus disse, né? Já tinha água criada no segundo dia, terceiro dia lá, né? Primeiro dia já disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Coisa e tal, né? Então nós vemos que Deus disse, produza a terra no meio das águas, né? Apareça uma porção seca no meio das águas, que é o planeta Terra, né? Que era tudo água antes.
Agora, você acha que a água virar terra foi em 10 minutos? Foi em 12 horas? Não, isso foi bilhões de anos para a água virar terra, né? Para aparecer aquela porção seca. Né? Aí as pessoas falam assim, mas como? Deus tem todo o poder, Deus pode fazer tudo. Não, Deus tem todo o poder, mas Deus é eterno, né? Para Deus durar 6 bilhões de anos ou 50 trilhões de anos, para Deus não é nada, Deus é eterno, né? Deus é diferente de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, não podemos fazer uma coisa que vai durar 1000 anos, porque a gente não vai ver o fim dela, né? Porque a gente vive 70, 80 anos, talvez 100 anos aqui na Terra, né? Mas Deus não tem problema de tempo, né? Deus é eterno, né? Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir. Então nós temos que aprender que Deus é que faz o bem na Terra. Deus é que faz o bem na Terra. Deus é que faz o bem na Terra, né? Se você come na sua casa, nós, por exemplo, nós hoje, a maioria do povo brasileiro, vamos pegar nós aqui no Brasil e no mundo, né? Nós, por exemplo, eu não planto mandioca, eu não planto melancia, eu não planto arroz, eu não planto feijão, eu não planto maçã, eu não planto goiaba, né? Enfim, eu não planto nada. Mas na minha casa tem um pouco de cada dessas coisas aí, né? Por que tem? Porque Deus preparou na criação de Deus esses legumes, essas hortaliças, para sabendo Deus que nós, seres humanos, fisicamente, nós precisamos desses alimentos para poder viver na Terra. Então Deus produziu na Terra, deu à Terra a capacidade de gerar toda essa diversidade de hortaliças e frutas e legumes que existe no mundo, né? Ok? E Deus providenciou o homem que está plantando lá, né? Para na minha casa ter maçã, eu preciso ter alguém lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, plantando maçã, né? E tem lá seres humanos criados por Deus que estão plantando isso. Por isso que depois tem o caminhoneiro que vai trazer essa coisa aqui até o supermercado aqui perto de casa, né, onde depois eu vou lá e compro, trago. Essa dinâmica aí é capacidade que Deus deu ao homem. Né? Essa capacidade de fazer essas coisas, essa engenhosidade, vem de Deus. Né? Então todo bem que existe na Terra está aqui na Bíblia, né? Faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, aqui Deus já está dando uma dica, né? Que Deus se agrada da justiça, da bondade, da misericórdia, né? Da equidade, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se nós também, seres humanos nesse mundo, sermos pessoas équias, pessoas justas, pessoas bondosas, nós somos agradáveis a Deus. Entendeu? A maneira de você agradar a Deus é você ser uma pessoa justa. Se você for uma pessoa justa, você é agradável a Deus. Se você for uma pessoa do bem, que faz bondade, que faz além da justiça, você vai além da justiça. Né? Você ainda vai além da justiça. Né? Você trabalha, né? Você ganha o seu salário, e no seu salário já vem descontado tantas coisas, né? Que você já paga impostos caros, né? E se você é uma pessoa justa, você paga, né? Você paga o imposto predial, você paga o imposto de renda, você paga o imposto disso, imposto daquilo, né? Você paga taxa disso, taxa daquilo, né? Tudo quando a gente compra no supermercado, você compra o arroz, mas ele já vem pagando as taxas de imposto para o governo, tudo. E você, além de ser uma pessoa justa, é a pessoa que compra, paga, né? Aquilo que ele comprou. Então você é uma pessoa justa. Mas se você for além da justiça, for na bondade, ainda além de você pagar tudo isso, você ainda pega coisa sua e ainda dá para os outros que precisam, que estão numa situação adversa, que caiu numa situação de doença ou de desemprego, ou numa situação ou outra, que tantas situações negativas que vem nesse mundo, né? Que a gente vê tanto sofrimento no mundo, né? Então, se você for além da justiça, que você cumpre suas obrigações, você ainda tira um pouco do que você tem para distribuir para o seu próximo que não tem, você está indo na bondade. Isso é agradável a Deus. Está aqui na Bíblia. Coisas que me agradam. Então, você quer agradar a Deus? É só fazer o bem. Ser uma pessoa justa, fazer juízo, ser correto, não tomar o que é dos outros, né? Assim por diante. Ok? São coisas que agradam a Deus. Pô. Então, para agradar a Deus, não é coisa difícil. A pessoa fala assim, não, para ir para o céu, para ir morar com Deus, você precisa de ser uma pessoa, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim. Não, tudo bem. Aí já entra a religião, mas o que Deus agrada a Deus, Deus diz aqui, ó, dessas coisas me agrado. Beneficência, juízo e justiça na terra. É isso que Deus se agrada. Ok? Ato 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos que Deus, quando Cristo, esse ser maravilhoso que viveu aqui na Terra, que é o Filho de Deus, que é o Salvador da humanidade, que morreu pela humanidade, né?
Porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu Cristo pela humanidade, né? Cristo morreu para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, se você é uma pessoa boa e você crê em Cristo, você vai ser salvo em Cristo. E se você é uma pessoa má, mas se você crê em Cristo e você deixar suas maldades, você também vai ser salvo em Cristo. Deus amou o mundo. Deus diz, Deus amou o mundo justo, nem o mundo bom, nem o mundo grande, nem o mundo bonito. Deus amou a humanidade. Todos os homens, né? O que nós precisamos é o que? É nós crermos em Cristo e essa salvação de Deus para a humanidade é aberta a toda a humanidade, né? A todos os tipos de homens. Tanto os homens bons, os homens justos. Tem pessoas que já, por natureza dele, é uma pessoa que tem um coração bom, ele ouve a sua consciência, né? Se ele conhece então, a lei de Deus, ele obedece a lei de Deus mais ainda, né? Mas existem pessoas que não vivem contra a sua consciência, fazendo coisas condenáveis, até pela sua consciência. Mas se você se arrepender, você deixar os seus pecados, se voltar para Cristo, Deus pode salvar você também em Cristo. Pô. Você também pode ir para a vida eterna e ir, principalmente, para a igreja de Deus. Que Jesus disse, né, em Mateus 16,18, né? Eu edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo, a obra de Cristo na terra hoje, além de ter essa obra gigantesca que é redimir a humanidade, Cristo também tem um objetivo principal, edificar uma casa para Deus, que é chamada de Igreja de Deus. Né? Então as pessoas que recebem Cristo como Filho de Deus e andam de acordo com os ensinamentos de Cristo, essas pessoas formam o quê? A Igreja de Deus, ou a Casa de Deus, ou a Igreja de Deus. Né? E Cristo vai concluir essa obra ao longo do tempo que está, de 2000 anos para cá, vamos dizer assim, desde quando Cristo veio. Deus está edificando a igreja, que é vinda de pessoas de todas as nações do mundo, que Deus está chamando por meio do Evangelho. Então, essa é a obra de Cristo, edificar uma casa, né? Mas você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, você tem que ser uma pessoa justa, né? Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que faz juízo, justiça na terra e bondade, né? Amém? Então nós vemos assim que tem pessoas nesse mundo que dizem, não querem crer em Deus, né? Debocha da Bíblia, né? Debocha do Deus da Bíblia, debocha, diz que não existe Criador, né? Porque como é que pode? Na Bíblia diz que tem um Deus, e esse Deus, e muitas pessoas, por não entender a Bíblia, dizem, Deus vai salvar a minha igreja, nós vamos para o céu. Agora os que não estão na minha igreja, Deus vai condenar todos eles. Não é verdade? O que estou dizendo é verdade, né? Por que existem tantas igrejas na Terra? Porque cada igreja acha que Jesus Cristo vai salvar só eles. E essa igreja acha que Jesus vai salvar eles. A outra igreja acha que não, vai ser salvo, vai ser eles. A outra igreja acha que salvação é só para eles. Né? E outros que generalizam mais de Jesus Cristo vai vir salvar só os cristãos. Que as pessoas que não são cristãos são perdidas. A pessoa não entende, né? Eles não entendem a obra de Deus. Mas nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, Deus está usando esse canal para nós, suas criaturas, possamos entender que Deus, ele ama a humanidade, que ele criou, o homem foi criado em Adão, todos nós fomos criados em Adão, vamos aprender isso, porque os conceitos religiosos do mundo são muitos, né? Tem pessoas que creem que o ser humano, nós seres humanos, nosso espírito já vivia com Deus na eternidade passada, nós já éramos filhos de Deus, já vivíamos com Deus, e nós lá vivíamos felizes, mas Deus resolveu mandar nós aqui para a terra. Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que no 6º dia da criação, Deus criou Adão. O primeiro ser humano foi criado foi Adão. E o segundo ser humano que Deus criou foi Eva. Né? Adão, um ser masculino, e Eva, um ser feminino. Vamos chamar assim, diferenciar, masculino e feminino. Né? Um ser macho e um ser fêmea, que do cruzamento desses dois seres viria descender toda a raça humana que existe na Terra. Somos todos descendentes de Adão e Eva. Não importa a sua cor, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, se você desde que você é um ser humano, você é descendente de Adão e Eva. Né? Não existe para Deus, não existe cor para Deus, isso não tem importância. Deus não olha o exterior das pessoas. Deus olha o interior. O interior, o que é? O espírito, é o coração, é a nossa mente, é a nossa alma. Né?
e a alma, e a mente, e o coração, todos os seres humanos é igual, né? Porque todo o espírito nosso veio de Adão e Eva, né? Tá certo? O espírito nosso é igual, né? Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Então, tem muita gente que deixa de crer em Cristo, deixa de crer na história da Bíblia, porque muitos cristãos, muitas pessoas, né, que se diz até cristão, né? Muitas religiões e mostram, não, Deus vai salvar só nós aqui nessa igreja, né? E às vezes a igreja dele tem 100 milhões de membros, vamos dizer, no mundo, né? Pode ter 1 bilhão de membros no mundo, né? E ele acha que vai salvar só a igreja dele. Os outros bilhões e bilhões que já viveram, estão vivendo e ainda vão viver até Deus concluir a sua obra na Terra, essas outras pessoas vão tudo perecer. Não é isso, é o ensinamento das religiões. Nós temos que ficar com o ensinamento de Deus. Que Deus se agrada da beneficência, do juízo e da justiça. Toda pessoa nesse mundo que é beneficente, que é bom, que é justo, que faz justiça na terra, uma pessoa correta, ele é agradável a Deus, independentemente da religião dele, independentemente da cor da pele dele, independentemente do status dele, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é feio, se ele é bonito. Deus está vendo as obras, a sua atitude diante do seu semelhante. Se você é uma pessoa do bem, beneficente, né, que faz o bem ao seu próximo, se você é uma pessoa justa, né, que não toma o que é dos outros, é justo, o que é seu, o que não é seu é do outro. Você não vai tomar o que é do outro, ou se aproveitar da pobreza do outro para tomar dele o que ele tem, já que ele não pode se defender porque ele é pobre, eu vou tomar o que é dele e vou ficar mais rico. Não, é injustiça, né? Então, Deus é contra a injustiça, ok? Então, nós temos que aprender que Deus, ele ama a humanidade, Deus vai salvar todos os homens que andarem no caminho do bem, da justiça e do amor e da bondade, não importando a sua religião, seu costume, sua cultura, seu dinheiro, isso para Deus nada disso é importante. Importante para Deus é as obras. E Jesus disse, né, edificaria a minha igreja, né, e a igreja de Jesus, ela é constituída de todas as pessoas que vêm do mundo inteiro, todas as nações, né? A igreja de Deus, a igreja que Cristo está edificando para Deus, que vai ser a casa de Deus na eternidade, ela é constituída de todas as pessoas que vêm do judaísmo, que vêm do mundo gentílico, né? E de pessoas justas e pessoas até injustas, que estão praticando o mal, a injustiça, mas quando ouvirem a verdade de Deus, do Evangelho, essas pessoas vão parar com as suas maldades, vão se voltar para a justiça, né? Porque o que é se voltar para Deus? É voltar para a justiça, né? Se você está praticando injustiça, você deve parar com a sua justiça e voltar-se para Deus, tá certo? Voltar-se para a justiça. Quando nós nos voltamos para a justiça, nós estamos nos voltando para Deus, ok? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, João 14:10, Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus andou na terra fazendo bem, né? Por que Jesus andou na terra fazendo bem? Porque o Pai estava com ele, né? Cristo foi um instrumento de Deus para fazer o bem na terra. Porque nós sabemos que Deus é espírito. Vamos aprender isso. Deus é espírito. Quem alimenta toda a humanidade na terra é Deus. Todas as crianças que existem no mundo, quem dá comida na boca deles é Deus. Deus é que coloca comida na boca de todos os bebês que existem no mundo. Seja muita comida ou pouca comida. Porque a questão dessa terra ter muito ou menos ou mais, isso é o problema da justiça humana, né? Porque nós já toquei em outros pontos que Deus criou nós com vontade própria e Deus entregou a Adão o reino na terra, né? O governo foi Deus que entregou para Adão, né? E nós sabemos que Adão pecou e pelo pecado veio as situações que nós vemos no mundo. E então, se existe justiça na terra, foi justiça que é praticada pelo homem, né? E com mais, eu não vou entrar agora nesse ponto aí, mas Deus tem um inimigo espiritual, que nós vamos já tem lives falando sobre ele, né? Eu gostaria que você ouvisse os outros tópicos. Se você ficar ouvindo só esse tópico, você não vai entender, né? É bom ouvir esse tópico todo, talvez ouvir ele mais de uma vez, e depois ouvir os outros tópicos também, né? Porque um complementa o outro e aí não tem uma interesse na verdade de Deus, né? Tá certo? Então a maldade que existe na Terra, né? A maldade, a injustiça que existe na Terra não vem de Deus. A justiça é fruto da obra humana, né? Que se voltou para a injustiça, para o mal, né? E Deus, mesmo no meio dessa situação difícil, Deus está tentando fazer o bem, né? Usando instrumentos para fazer o bem na Terra. E Cristo, o Filho de Deus, foi esse instrumento que veio à Terra, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Então a vida de Cristo na Terra foi fazer o bem. Ninguém pode acusar que Cristo fez o mal, Cristo só fez o bem. Cristo curou os enfermos, Cristo curou os doentes, Jesus deu vista ao cego,
Jesus ressuscitou mortos, né? Jesus ensinou a verdade, Jesus ensinou o amor, né? Jesus praticou o amor, Jesus não cobrou nada de ninguém, Jesus não se enriqueceu com a... Jesus poderia ser o homem mais rico que existiu na Terra, de bens na Terra, mas nós vemos que Jesus, quando ele morreu, ele não tinha um sepulcro para ser sepultado. Precisou de vir uma pessoa, né, que foi José de Arimateia, né, que veio, sabendo que Jesus estava crucificado na cruz, e ele viu aquela situação, ele foi lá falar com Pilatos, e falou, Pilatos, eu queria corpo de Jesus, que eu vou enterrar ele, né? Eu vou, tá? E ele foi enterrado numa sepultura que era para José de Arimateia, que tinha preparado uma sepultura para ele. E aí ele cedeu a sepultura dele para Cristo. Quer dizer, então Cristo não tinha nenhuma sepultura. Né? Sendo que Jesus, que era filho de Deus, vivendo aqui na terra, que fez as obras maravilhosas que Jesus fez, Jesus poderia ter sido o homem mais rico da terra, né? Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, já no fim da vida dele, antes dele morrer ali, Jesus entrou montado no jumentinho. Né? Jesus podia ter montado num cavalo árabe, né? Naquele tempo já existia cavalos de raça, né? Cavalos que eram admirados pela sociedade humana naquela época, né? Jesus podia entrar montado num cavalo, né? Cavalo de 2 metros de altura, né? Cavalo forte, bonito, todo mundo se admiraria, né? Mas Jesus disse que Jesus veio montado no jumentinho. Então nós vemos que Cristo fez isso por quê? Porque Cristo estava imbuído de Deus, né? Deus é que faz o bem, né? Então Cristo foi um instrumento de Deus, qual Deus usou o seu Filho da terra para praticar o bem, né? Jesus não praticou o bem, andou fazendo o bem, né? Nós que queremos também ser agradáveis a Deus e viver fazendo bem, devemos copiar Cristo, né? Cristo viveu na terra fazendo o bem, né? Vocês podem falar, a gente pode falar o que quiser falar de Cristo, mas Cristo só fez o bem na terra, né? Cristo valorizou as mulheres, né? As mulheres, né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Que até o nascimento de Cristo, Deus poderia enviar Cristo sem depender de nascer de Maria, né? Deus poderia fazer isso, né? Porque Cristo é Espírito, era Filho de Deus. Deus poderia ter feito um corpo para Jesus, né? Sem ser nascido de um ser humano, né? Deus podia ter feito, mas Deus escolheu uma mulher, né? Foi Maria, uma virgem, né? E ela concebeu e deu à luz ao Filho de Deus, né? Então, caramba, brincadeira, né, meu? Então nós temos que ver que Cristo é um maravilhoso que viveu na terra, o Filho de Deus, né? Nós temos que ser muito satisfeitos, muito gratos a Cristo pelo exemplo que Jesus deu de amor e de respeito, né? Então, nós vamos que aprender aqui agora também assim que, havendo Deus falado antigamente muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. Isso está em Hebreus 1:1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, depois você pode ler. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Leia lá depois, Hebreus 1:1, né, para não ficar só na minha leitura, nas minhas palavras. Eu posso errar, eu sou um ser humano, sou, né, falível, né? Eu posso fazer coisas que não vão falar ou esconder coisas, mas Deus não tem erro em Deus, né? Deus é o único ser perfeito que existe, né? Tanto que a Bíblia diz, sede perfeitos, né? Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Deus é perfeito, né? Deus é o único ser que diz na Bíblia que possui ele só a imutabilidade, né? Deus não precisa mudar, né? Porque Deus já é perfeito. Né? Agora nós, a criação de Deus pode se mutabilizar e pode se aperfeiçoar, né? Ok? Então Hebreus 1 diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Quais são os últimos dias? Desde que Cristo veio. Desde que Cristo veio, há 2000 anos atrás, esse período que nós estamos vendo aqui é chamado de últimos dias, né? E nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E antes de Cristo vir, Deus falava de muitas maneiras aos profetas. Deus falou através de Adão, né? Como é que Caim e Abel conheceu Deus, aprendeu a falar as coisas de Deus? Deus usou Adão na época, né? E depois Deus usou Sete, né? Deus usou Enos, Deus usou Matusalém, né? Deus usou Noé, né? Que eles aprenderam, um aprendeu do outro, todos aprenderam de Adão, né? Então Deus, e esses daí foram ensinando para as outras populações do mundo, né? E Deus usou, falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas do Velho Testamento, coisa e tal. Deus falou para Moisés, né? Mas nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. Então, lá em Lucas 9:31, depois você pode ler, este é o meu filho amado, a ele eu vi. Né? Teve uma visão lá, que eu não vou me aprofundar agora nela, mas naquela visão que os apóstolos viram, né? Cristo glorificado, né?
Deus diz, uma voz vinda do céu diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então hoje, nesse tempo que nós vivemos, a pessoa que nós devemos ouvir é Cristo, né? A palavra de Cristo ninguém pode mudar, porque é através dela que Deus fala, né? Então, se nós queremos conhecer como é a economia de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade, nós temos que ir a Cristo, né? Aquilo que Cristo ensinou como verdade de Deus, não tem quem muda, né? Não vai mudar, né? Porque Cristo, Deus fala pelo Filho, né? Aí, quando nós ouvimos o Filho, nós ouvimos Deus, certo? Nós temos que aprender isso. O problema do mundo, que existem tantas religiões no mundo, é que os homens ouvem muitos ensinamentos, né? Tanto da filosofia humana, como também das religiões humanas, né? Então tem aquele trincado de religiões, tanto religiões que não são chamadas cristãs, como também religiões que são milhares também que são chamadas de cristãs, né? Por que existe tanta religião? É porque existem muitas pessoas que ensinam, né? Ok? Mas na realidade, para Deus, eu já li o tópico que eu falei, Deus só tem uma religião na Terra. Né? Qual a religião de Deus? Fazer o bem, né? Você é uma pessoa que nós vimos aqui, ó, beneficente, justa, que faz beneficência, faz justiça, juízo na terra, uma pessoa do bem, né? Essa é a religião de Deus, que Deus quer que todos nós sejamos, né? Pessoas do bem, né? Pessoas justas. Essa é a religião que devemos andar, ok? E para nós ouvirmos e andarmos de acordo com a vontade de Deus, nós temos que ouvir quem? Cristo, no final dos tempos. Cristo é quem ensina, né? Ok? E tanto que Moisés disse, lá em Deuteronômio 18:15, Moisés disse ao povo judeu mesmo, aí ele lá falou, ó, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, Moisés aqui estava profetizando, né, que Deus ia enviar um profeta como ele, que durante um período ele ensinou Israel, né, mas agora, um tempo futuro, Deus enviaria um profeta igual a ele, um profeta, né, e a esse profeta que deveria ser ouvido doravante, né? Então, depois de Cristo, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo, as doutrinas de Cristo, para nós vivermos dentro do plano de Deus e termos os benefícios de ser ouvintes de Cristo, né? Ok? Muito bem. E a salvação, né? Lucas 18:16. Deixai, aí Jesus falando sobre a salvação, só para a gente aprender uma coisa aqui importante, ó. Nós vemos que, como tem muitos ensinamentos no mundo, muitas pessoas que são ouvidas no mundo, né? Com relação a Deus, que falam de Deus, que falam coisas sobre Deus, sobre a realidade, né? Que eles acham que é realidade, que como Deus está fazendo, Deus vai fazer, Deus fez, coisa e tal. Mas nós ouvimos aqui, quem ensina a palavra de Deus é Cristo. Então a palavra de Jesus é a palavra final, né? Então é ele que nós devemos ouvir. É a Cristo. Se todo mundo ouvisse só o que Cristo ensina, o mundo seria maravilhoso, vamos dizer assim, né? Mas não, existem muitas pessoas que vêm também querendo ser igual a Cristo, né? Tanto que Jesus disse, eis que virão falsos cristos e falsos profetas, né? Enganarão a muitos, né? Então tem um Cristo verdadeiro, que é o Cristo de Deus, né? Que é o Cristo enviado por Deus. E esse Cristo enviado por Deus, num assunto tão profundo, Cristo disse, ó, Lucas 18:16, olha o ensinamento de Cristo, a quem devemos ouvir, ó. Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele está ensinando aqui, ele ensinou quando ele esteve aqui na Terra, que os meninos, as crianças, são cidadão do reino dos céus. Está aqui já, tá? Eu vou repetir, ó, Lucas 18:16. Disse Jesus, o Filho de Deus, quando esteve aqui na Terra. Ele falou, deixai vir a mim os meninos, as crianças, depende da tradução, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, todas as crianças que vivem na Terra, não importando a sua origem, se o pai dele é um homem bom ou é um homem mau, se o pai dele é um homem rico ou é um homem pobre, se o país que ele vive é um país de primeiro mundo ou é um país de terceiro mundo, se os pais deles é da religião A ou da religião B, não interessa. Desde que ele é uma criança, ele é um bebê, ele é um infante, ele é um cidadão do reino dos céus. Porque na palavra de Deus, depois vamos ver com mais calma, diz que os filhos não levarão os pecados dos pais, né? Então, mesmo o filho de uma pessoa maligna, que pratica o mal nesse mundo, que é uma pessoa ruim, mas quando ele
o filho dele não tem culpa dos pecados dos pais. Certo? E isso, como eu já disse em outros tópicos, para avançar, que o tempo está avançando aqui, eu preciso andar um pouco rápido, né? Porque, ó, vamos aprender, ó, esse canal aqui é bom, por causa disso que você vai aprender verdades que são eternas e que são invencíveis, porque são verdades que vêm de Deus. Deus é o criador do universo, Deus é o criador de todos os espíritos, de todas as coisas, tanto que na Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é o pai dos espíritos. Pronto. Então, se Deus é o pai é antes dos filhos, né? Então Deus é que é antes de nós, né? Deus é que é, e esse antes de nós, Deus é eterno, no sentido passado, né? Deus não tem princípio, né? Mas nós vemos que Deus, as crianças, os infantes que viveram nesse mundo, não importa se ele morreu num berço de ouro, não importa se ele morreu na rua jogado, foi a mãe, teve o filho e pegou aquele filho e por falta de juízo, de temor, por uma situação desesperada, né, ela achou melhor jogar o filho, né, e o filho morreu ali, ele é cidadão do reino dos céus. Todas as crianças, não importa se o pai dele é milionário, ele morre na sua infância, ele morre num hospital 5 estrelas, com todo atendimento médico, com todas as coisas ali, lutam para salvar a vida daquela criança, mas ela morre. Essa criança, ela é um cidadão do reino dos céus. E aquela criança também que morre lá numa favela, às vezes abandonada, os pais pobres, às vezes não tem como socorrer o filho porque mora distante do hospital, aquela criança passou mal à noite e não houve tempo de socorrer ela e ela morreu ali sem um cuidado médico, sem nada. Ela é cidadão do reino dos céus. Quando vier a ressurreição, no futuro, essas crianças que morreram, né, vítimas da injustiça humana, né? Porque, na realidade, Deus criou o homem não para o homem sofrer, vão viver na miséria, na pobreza, na indignidade. Né? Deus criou o homem para o homem ser um ser digno, né? Viver para sempre, viver bem, né? Viver com riqueza. Né? Essa é a vontade de Deus. Mas, por causa da injustiça humana, por causa da escolha humana, existem essas diferenças sociais no mundo, né? Onde existem os pobres, os ricos, e às vezes ao extremo, né? Uns com muitos de além do necessário, vamos dizer assim, e outros que não têm o necessário para poder ter dignidade de viver na Terra. Muitas vezes a criança morre com 2, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, né? A criança morre e a criança que tinha direito a comer uma comida boa, né? Que tinha direito de andar de carro, que tinha direito de tomar banho na praia, né? Que tinha direito de nadar na lagoa, né? Que tinha direito de jogar futebol, né? Que tinha direito também de comer uma macarronada, né? Que tinha direito também de ir para uma escola boa, né? Ela tinha esse direito, mas por causa da injustiça humana, ela foi tirada desse direito, ela morreu ainda sem poder. Você, que às vezes é uma pessoa injusta, que faz um mal, você está comendo macarronada, você está andando de avião, e aquela criança que é uma inocente, ela foi tirada da sua vida por uma maldade humana, né? Quantas pessoas humanas tiram a vida de um bebê, né? Tem, né? Eu estou dizendo, noticiário aí, né? Homens que faz mal às crianças, né? Mas são pessoas que são, né, pessoas malignas, né? Porque o que uma criança fez de mal para você? O que um bebê pode fazer de mal para você? Nada, né? Então, as crianças é para ser protegidas, né? As crianças são cidadãos do reino de Deus, nós devemos ser protegidas, né? Não vamos ser malignos, né? Porque, por causa da nossa ignorância ou por causa da nossa ganância, né, de ter as coisas, nós às vezes passamos até em cima das crianças, né? Mas Deus está vendo, né? As crianças não têm pecado, bebê não tem pecado, criança pequena não tem pecado, temos que aprender isso, né? Quem tem pecado são as pessoas que cresceram e chegaram à idade da razão, a idade do crescimento espiritual, mental, psicológico, e aí você fez a opção em praticar o mal, ser uma pessoa do mal. Ou você fez uma opção, falar, não, eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou trabalhar, vou viver da minha capacidade e ainda vou ajudar o meu próximo que tem mais dificuldade que eu. Então você é uma pessoa que é uma escolha que a gente faz nessa vida. Né? E tem pessoas que já não, eu não quero saber, eu quero, ele vai roubar, vai matar, vai fazer esquemas de fraudulentos para ficar mais rico, mais rico, mais rico. Mas isso isso é injustiça diante de Deus, né? Mas as crianças, nós vamos aprender que o Filho de Deus, que também é Deus, porque o pai dele é Deus, ele também é Deus. Ele diz,
deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E quando Jesus falou essas palavras, Jesus estava lá em Jerusalém, né? Na época de Jerusalém, lá, né? Jerusalém, que é uma cidade que até hoje existe ainda, né? Ok? Lá no Oriente Médio, né? Na terra de Israel, lá na Palestina, existe a cidade de Jerusalém, né? E como hoje em Jerusalém também habita gente de tantas nações do mundo, naquele tempo também Jerusalém era uma grande cidade. Se não me engano, parece que no tempo de Jesus, Jerusalém tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes, se não for falha minha, aqui no meu conhecimento. Mas não era uma cidade pequena de 10 mil habitantes, nem 5 mil habitantes. Era uma cidade grande, né? Naquela época, mesmo naquela época, né? Uma cidade grande, né? E ali morava gente de todas as partes do mundo, né? Como hoje em São Paulo. São Paulo não é uma cidade grande? Aqui em São Paulo tem gente de todas as partes do mundo, né? De todos os países do mundo. Porque São Paulo é uma cidade gigante, né? Uma cidade grande, tem parece, em torno de 12 milhões de habitantes São Paulo, né? Mas naquela época, Jerusalém me parece que já tinha 1 milhão de habitantes. E aqueles povos que moravam naquelas cidades, em outros países ali daquela época, do Egito, a Síria, né, Babilônia e tantos outros países, muita gente tinha migrado para Israel, Roma, né, Espanha, né? Tanto é verdade que Pilatos ele era espanhol, né? Ele não era nem romano, né? Ele era espanhol e era governador da Palestina naquela época, né? Então nós vemos que naquele tempo, já em Jerusalém, existiam milhares de crianças vindas não só do judaísmo, mas filhos de outras pessoas de outras nações. E Jesus falou assim, ó, deixai vir a mim os meninos. Então onde Jesus estava, existia um monte de gente, né? Não só judeus, como pessoas também de outras raças, de outras nações que viviam lá, né? Que tinham ouvido falar, olha, tem um menino, um nazareno aí, Jesus, que diz que ele é o Messias, que Deus enviou ele está fazendo bem, coisa e tal. Então todo mundo que tinha problema, não é só os judeus que tinham problema, as pessoas de outras nações também iam lá onde Jesus ia passando, existia lá talvez 20, 30 mil pessoas, aquela multidão de gente ali querendo se aproximar de Cristo. E no meio daquelas crianças existia criança tanto judia como criança de outra nação. E Jesus disse, deixai vir a minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus. Então, hoje permanece esse ensinamento de Deus, ele é eterno, né? Ninguém vai mudar. Todas as crianças que viveram, desde Adão até a última que vai viver no milênio, todas as infantes, são do reino dos céus, disse Jesus. Porque dos tais é o reino de Deus. Pô. Acabou. Então essa é a palavra final. Então qualquer outro ensinamento que diga que Deus não vai salvar as crianças, como tem muitas religiões que ensinam, não. Nós que somos salvos, Deus quando vier vai levar nós, vai levar os nossos filhos, porque eles são santificados em nós, né? Mas os outros que não são da nossa igreja ou da nossa religião, eles não são de Deus. Deus vai queimar eles no fogo, Deus vai destruir, vai lançar eles dentro do lago de fogo. Esse ensinamento das religiões, não de Deus, não de Cristo. Que o Senhor Jesus diz, deixai vir mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Né? Então nós temos que ouvir quem agora, nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós temos que ouvir quem? Cristo, que Deus disse, este é meu filho amado, a ele eu vi. Então o ensinamento de Cristo é que todas as crianças desse mundo são de Deus. Então se você já perdeu um filho com 5 anos, com 2 anos, com 6 meses, com um dia, com meio dia, com 5 anos, com 8 anos, uma criança, enquanto ele é no estado de criança, ele não tem capacidade de escolher entre o bem e o mal. Uma criança não sabe o que é o bem e o mal, nós sabemos disso, né? E essa criança, ela é inocente diante de Deus, ela é justa diante de Deus e o destino dela é a vida eterna. Então se você perdeu uma criança, não fique desesperada, né? Vamos crer em Deus, no Deus que vai um dia ressuscitar. Depois nós vamos aprender o que é a ressurreição, né? Quando vai acontecer as ressurreições, como é que é a ressurreição, né? Que nós já aprendemos em outros tópicos aí que eu gostaria que você ouvisse, que nós seres humanos não somos só um ser carnal, um ser físico aqui na Terra. Nós temos um ser tripartido. Ó. Deus criou o ser humano com 3 partes. Corpo humano do pó da terra, esse corpo que nós conhecemos aqui, e Deus criou o homem também espiritual, né? O homem espiritual, o espírito humano. E criou também a alma humana, que estão juntos, os dois estão juntos. Espírito e alma estão intrinsecamente ligados a um outro, e Deus colocou isso dentro desse homem natural aqui, dentro do corpo humano. Então o nosso verdadeiro eu não é o nosso homem físico. O nosso homem físico ele é temporal. Um dia nós vamos morrer, um dia eu vou morrer, todos nós vamos morrer, e os que já viram nós morreram. Porque o corpo físico é dessa terra aqui, né? Ele pode morrer. Mas o nosso homem espiritual, que está dentro de nós, que é o nosso verdadeiro ser,
Ele é espiritual, ele vem do céu, da criação espiritual de Deus. Então todos os bebês, todas as crianças que morreram nesse mundo, eles têm um espírito. E esse espírito ninguém pode destruir. Essas bombas que eles jogam lá, que nós vivemos essas guerras agora atualmente, está acontecendo no nosso tempo, né? Eles jogam bomba lá, né? Os drones lá, o drone bate no prédio, chega lá, mata 10, 20, 30 pessoas e ali morrem crianças, né? Eles matam o corpo humano, né? Mas não o espírito, né? O espírito não é desse mundo, né? O espírito não é desse mundo. Esse que tem que entender. Temos que entender. O nosso espírito não é desse mundo. Nosso espírito veio da criação espiritual de Deus. E esse espírito é que Deus quer salvar, que é o nosso verdadeiro eu. Então, quando vier a ressurreição no futuro, essas crianças que morreram ao longo da história da humanidade, de todas as raças, todas as tribos, todos os povos, todos os, né, os grupos que existiam no mundo, que já morreram essas crianças, né? Aqueles crianças que, quando, rapidamente, eu não podia nem adiantar, porque o horário está passando e eu tenho que terminar um tópico aqui, né? Então, mas só para incrementar, para relacionar o ensinamento que eu estou fazendo, Deus está me dando, só para ver uma analogia, para a gente entender, nós vemos que quando o povo de Israel estava no Egito, né? Estava preso ali no Egito, e Deus quis tirar eles para ir para a terra lá, né? Na terra que Deus tinha escolhido para eles, nós vemos que Faraó se opôs, vamos estudar isso depois, né? Faraó se opôs a Deus, não queria deixar o povo de Israel ir. E a última praga que Deus mandou sobre o Egito foi a morte dos primogênitos, né? E os primogênitos, muitas famílias de Israel tinham criança, bebê pequeno que morreram, os judeus, né? Muitos egípcios tinham seus filhos, e o primogênito dele era uma criança de 5 anos, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Eram crianças, né? Eram bebês ainda, né? Criança em formação, né? E essas crianças, por ele ser o primogênito, eles morreram. Mas eles morreram o homem físico dele, o corpo físico dele que morreu. Mas o espírito e a alma deles estão guardados, eles vão para a vida eterna. Eles são inocentes diante de Deus, né? Eles não têm pecado, eles morreram por uma determinação de Deus para resolver um problema aqui na Terra, né? Mas essas crianças vão para a vida eterna. Os egípcios, crianças que morreram, eles vão para a vida eterna. Ok? E aquelas crianças que morreram ali também, naquelas nações ali, quando o povo de Israel, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, nós vemos que eles chegaram, a primeira cidade que houve aquele combate foi Jericó, né? Que é uma cidade grande na época, uma grande cidade, que tinha habitação lá de um povo, né? Jericózense que vivia lá. E diz que Israel entrou e destruiu toda a cidade, matou as pessoas, matou tudo, né? E as crianças que morreram lá, elas vão para a vida eterna, pô. Essas crianças lá não tem nada a ver com os pecados dos pais dele, pô. A Bíblia diz que os filhos não levarão os pecados dos pais. Isso é um ensinamento para a humanidade toda, né? Os filhos não vão levar os pecados dos pais. Então, aquelas crianças que também, quando Jesus nasceu, não é isso? Aquelas crianças quando Jesus nasceu, diz que Herodes mandou matar lá em Belém, né? O Herodes era lá do judeu, lá daquela, né? Era hebreu, vamos dizer assim, né? E, e ele, com inveja e com medo de perder o trono dele, como disseram que havia nascido um menino que iria ser rei de Israel, Herodes achou que Jesus ia tomar o reinado dele, né? Então ele falou assim, já que eu não quero deixar isso para outra pessoa, senão para os filhos dele, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E Deus permitiu, né? Porque o governo humano, Deus não pode interferir. Tem coisa na vida humana que a decisão é sua, né? Deus ama você, mas se você não quiser o amor de Deus, Deus também vai respeitar, né? A pessoa não quer, né? Tem pessoa que não quer, né? Deus respeita. Vamos dizer assim, que nessa vida humana tem um ditado popular que diz assim, que o meu direito termina quando começa o direito do meu próximo, né? Aí termina o meu direito. Podemos fazer uma analogia que o direito de Deus termina quando começa o direito do próximo, da criatura dele, né? Porque Deus criou o homem com vontade própria. Deus quer salvar você, mas se você não quer, Deus não pode levar você à força, obrigado, Deus não vai fazer isso, né? Porque Deus é justo, né? Então o que Deus quer, sim, agora Deus pode, até você sendo contra hoje, Deus pode até, porque Deus ama, Deus levanta a circunstância para fazer você mudar de ideia, coisa e tal, assim por diante, né? Mas em última situação, se sua decisão é não querer Deus, não querer a justiça de Deus, é viver para revelia, você tem direito, Deus vai respeitar, né? As consequências existem, né? Como nessa vida humana, né?
O governo dessa vida humana, não é assim? Uma analogia feita aqui. O governo está aí, quer que os brasileiros todos vivam bem, né? Trabalhem, estudem, né? Se profissionalizem, né? Sejam pessoas do bem, né? O governo brasileiro, né? Faz tudo, bota as escolas, bota segurança na rua para proteger os cidadãos do bem, né? Mas se você é um cidadão do bem, está tendo toda essa proteção, mas você amanhã disser, eu vou roubar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, é direito seu, pô. Você pode fazer isso, só que você vai ter a consequência. Qual é a consequência? Você vai ter que pagar a pena dos seus pecados, do seu erro, né? Tá entendendo? O governo não vai dizer assim, o cara está pensando em roubar o banco, aí o governo vai lá e mata ele antes de roubar o banco. Não pode, seria errado, né? Agora, se você for lá e rouba o banco, pode ser que na hora da prisão, se você reagir à prisão, vocês vão tirar sua vida. Mas não, eles vão pegar você, vai prender, e você vai ficar lá 10 anos na cadeia, ou 20 anos, depende do crime que você cometeu. Né? Mas não é que o governo quer que você faça aquilo. O governo está fazendo tudo para você ter uma boa escola, uma boa educação. Isso aqui lá, vamos dizer assim, né? O governo, ok. Deus é a mesma coisa. Deus quer que o homem viva bem, né? Que viva no bem, viva bem, e viva fazendo bem, né? Mas tem gente que não quer, né? Ele quer só tem vantagem, mesmo que prejuízo do seu próximo. Então, depois nós entramos nisso. Então, o moral da história aqui é o seguinte: nesse ensinamento de Cristo, que todas as crianças do mundo são de Deus, são cidadãos do reino do céu. Então, esse Deus justo, esse Deus maravilhoso, ele jamais vai condenar as crianças à perdição eterna, nem à destruição eterna. Isso não, Deus não vai fazer, porque Deus é um Deus justo. Deus ama a justiça, Deus ama a beneficência e a bondade. E as crianças, de acordo com o ensinamento da Bíblia, as crianças são inocentes diante de Deus. As crianças não têm pecado. Né? Mesmo que o pai dela seja uma pessoa super pecador, mas o filho dele é de Deus. Vai para a vida eterna. Se ele morreu na sua infância, na sua coisa. Depois nós vamos aprofundar nisso em outros tópicos, certo? Vamos aí, a grande jogada aqui é o seguinte: nós precisamos de aprender a quem nós devemos ouvir. Então, com relação às crianças, nós já aprendemos aqui que devemos ouvir quem? O Filho de Deus. E o Filho de Deus disse que deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino do céu. Então, qualquer ensinamento que diga que, não, as crianças, Deus vai pôr fogo, Deus vai queimar, isso não é de Deus. Esse ensinamento não é de Cristo. Nós devemos ficar com o ensinamento de Cristo. Todas as crianças que morrem na sua infância no mundo, não importando a sua situação, não importando a sua... Mas ele é de Deus. Seja ele filho de rico ou filho de pobre. Seja ele morreu na riqueza ou na pobreza, né? Ele é de Deus. Pronto, esse é o ensinamento de Cristo, certo? Vamos proteger as crianças, né? Porque as crianças são cidadãos do reino do céu, não vamos fazer mal às crianças, de maneira nenhuma. A criança é para nós proteger, ajudar, né? Porque elas têm o direito a se alimentar, a se vestir, ter escola, ter educação, ter a oportunidade de ser pessoas adultas com conhecimento da verdade, né? Escolher o bem, né? É um direito que elas têm. E se esse direito é tirado ainda quando elas é criança, elas não têm culpa, né? Elas vão para a vida eterna, ok? Mateus 25, 46, o Senhor Jesus disse, com relação ao desfecho da história da humanidade, também Jesus disse, Mateus 25, 46, Mateus 25, 46, disse Jesus, eu vou ler só uma parte do versículo, vou ler todo o versículo, porque, os bons, quando vier a ressurreição, disse os bons ou os justos para a vida eterna, os maus ou os injustos para o tormento eterno. Então Jesus está dizendo assim, que nesse mundo, as pessoas que viveram nesse mundo, que foram pessoas justas, pessoas do bem, pessoas que amou a justiça, sofreu por causa da justiça, né? Porque você é uma pessoa justa, você às vezes até precisava de uma coisa, tá fácil de você pegar, mas como você é um homem justo, você até sofre, passa fome, passa uma injustiça, você não toma o que é dos outros, você não faz o mal para os outros, né? Por isso você sofre, né? Não é verdade? Isso em todas as áreas da vida humana, né? Às vezes no casamento tem mulher que vive 30, 40 anos com o marido, às vezes sofrida, né? Uma vida difícil, o marido às vezes é ignorante, é ruim, maltrata ela, coisa e tal, mas ela sofre. Ela tinha direito de pegar e dizer assim, sabe o que eu vou fazer? Ela falou, mas ela por amor aos filhos, até mesmo o marido que não sabe devolver o amor dela com amor, né? Às vezes devolve, ela ama, mas ele maltrata, ele devolve com mal, né? Mas ela suporta, ela vive sofrendo. Às vezes. Essas pessoas que sofrem pela causa da justiça, Jesus disse, os justos para a vida eterna. Então, quando você tem direito de uma coisa, às vezes aconteceu, a pessoa fez um mal para você e, de fato, você merecia se vingar, fazer o mal para aquela pessoa, porque ele fez uma injustiça, fez o mal. Mas você, por temor a Deus,
porque a sua consciência, o seu coração acusa. Não, não faça isso, né? Deixa para lá, deixa com ele lá, ele levou o que é meu, mas eu não vou lá fazer outros, devolver o mal com o mal, diz a Bíblia, né? Não devemos devolver o mal com o mal, né? Às vezes a pessoa te fez o mal, mesmo assim você ainda faz o bem, né? Às vezes a pessoa pisou no teu pé, ele é que tem que pedir desculpa, né? Mas você que sofreu um pisão, você ainda diz, desculpa, senhor, eu coloquei meu pé no lugar errado, não sabia que você ia pisar ali. E às vezes aquela pessoa pisou no teu pé, ele nem quer saber, é orgulhoso, coisa e tal, vai embora, né? Mas às vezes até olha para você achando ruim, mas você fala, desculpa, senhor, não foi sem querer, não foi nem você que ocasionou aquele prejuízo. Mas você é uma pessoa do bem, né? Essas pessoas que sofrem injustiça na terra, eles têm valor diante de Deus. E disse Jesus que os justos, na ressurreição, vão para a vida eterna, né? Vão viver no céu. Vão viver no novo céu, nova terra, no terceiro céu lá, que Deus já criou para nós, que vamos viver os justos, né? Agora, os injustos e os maus, né, dessa vida humana, é lógico. Então, não é injustiça de Deus separar os justos dos injustos, né? Nessa vida humana aqui, Deus vive junto os justos e os injustos, né? Mas na eternidade, Deus vai separar os justos dos injustos, né? Então, é injustiça? Não é justiça. Se aqui na Terra é injustiça, quando uma pessoa vive fazendo mal aqui na Terra, roubando, agredindo, violentando, e de repente amanhã a justiça humana alcança ele, prende ele, bota ele preso lá, é injustiça? Não é justiça. É justo, né? Todo mundo fica contente. Puxa vida, estamos livres daquela pessoa que estava fazendo mal, né? Agora, na eternidade futura, no momento que Deus criou o homem e um ser que vive eternamente, doravante, se Deus deixar os justos com os injustos eternamente, vai ser eternamente essa luta que nós vemos aqui na Terra, né? Então, na eternidade futura, nós vamos morar num lugar, num novo céu, nova terra, onde habita a justiça de Deus. Lá todo mundo vai ser, todos que vão entrar lá vão ser pessoas justas, pessoas do bem, né? Então lá você vai poder andar, viver tranquilo, que todo mundo é justo. Agora, aqui na Terra, não é, né? Porque você tem sua casa, você bota grade, você bota câmera, você bota alarme, você dorme com medo. Por quê? Porque existem pessoas do bem que moram na sua rua, mas também tem pessoa que é do mal, né? Se você não proteger, você é capaz do mal tirar sua vida, roubar o que é seu, né? Mas Deus Deus está mostrando para nós na narrativa da Bíblia que no final dos tempos, quando Deus concluir a sua obra na terra, Deus vai separar os justos dos injustos, né? E os justos têm um destino na vida eterna, na riqueza de Deus, no novo céu, nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde vai ser um mundo feliz e perfeito. E existem as pessoas injustas que amaram a injustiça, a maldade nesse mundo, essas pessoas, né, que defraudaram o seu próximo, roubaram as coisas do seu próximo, né? Como nós vemos hoje no mundo aí, né? Os golpe, sem dó e sem misericórdia, né? Nós vemos aí muitas mulheres aí sendo mortas, não é? Sem respeitar o direito delas, né? Essas pessoas que escolheram praticar o mal, né? Destruir a vida do seu próximo, as pessoas, Deus vai separar eles. Agora Deus vai separar eles por quê? Porque eles também são eternos, né? Eles têm um espírito humano dentro deles, que foi criado por Deus. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Assim como Adão e Eva tinha corpo, alma e espírito, todos nós, seres humanos, temos corpo, alma e espírito. O corpo é temporal, morre, pode acabar. A alma e o espírito é eterno. E para isso, Deus preparou 2 lugares que vai ser para acolher, os bons e os justos num lugar aprazível, maravilhoso, que é o reino de Deus, e os injustos para um lugar onde vai haver uma separação da justiça de Deus, né? É um lugar de vergonha, de desprezo eterno, né? Ok, nós estamos aqui para aprender o que Cristo ensinou, né? Então, quem vai ser salvo na eternidade futura vai ser as pessoas justas que vivem nesse mundo, não é as pessoas que são religiosas. Você é religioso, mas você é uma pessoa justa. Deus não vai salvar você só porque você é cristão, né? Você é cristão, mas você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não faz mal ao seu próximo. E tem pessoas que não são cristãos e são pessoas também bondosas, justas, apesar de não ser cristão. Não conheceu Deus, não conheceu o Evangelho, não conheceu a palavra de Deus. Ou às vezes ouviu, mas não entendeu, por causa de situações, ele não conseguiu seguir a Cristo, o ensinamento de Cristo. Mas nem por isso ele deixou de ser uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa do bem, né? Essas pessoas justas, bondosas, vão para a vida eterna. Nós temos que aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para aprender a verdade, né? Muita gente deixa de ser cristão e não quer seguir a Cristo, e debocha da Bíblia, e debocha de Deus, e debocha do Evangelho, e diz que é mentira, porque
porque ele ouviu o Evangelho, né? Não é o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Cristo traz salvação para todos os homens. Primeiramente, obviamente, pelos justos, né? Que Jesus morreu para salvar os justos, mas diz a Bíblia que Jesus não morreu só para salvar os justos. Porque Jesus disse que morrer pelo justo, é possível alguém morrer pelo justo, não é uma pessoa boa, mas morrer por uma pessoa mal. Quem quer morrer? Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, porque sendo nós inimigos de Deus por causa da disposição das nossas más obras, Cristo morreu para salvar nós também. Então é possível você, que é uma pessoa injusta até hoje, é possível você, através de ouvir a verdade de Cristo, a verdade de Deus, que Deus também não quer que você se perca na eternidade, não quer que você vá para um mundo de vergonha e desprezo. Deus quer que você dê uma meia volta aí, Deus deu uma volta, né? Conversão, fazer uma conversão. Você está indo na estrada errada, mas agora você faz uma conversão e pega a estrada certa, que vai conduzir você para a vida eterna. Deus pode perdoar os seus pecados. E em João, para encerrar o tópico aí, ó, já 1h20, vamos ver se em 10 minutos aqui eu faço uma pequena conclusão aqui, só para nós ficar mais clara essa questão aqui, né? Eu espero que você que está ouvindo, né, eu sei que é demorado, 1 hora e tanto ouvindo, mas, cara, é preciso ouvir. No meio de tanto ensinamento que existe no mundo, no meio de tantas religiões, de tantas coisas desse mundo, né, meu? Que o homem desenvolveu, como a Bíblia diz, Deus criou o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções, né, muitas teorias, muitas coisas que não são de Deus, né? E com isso traz um prejuízo. E o Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse também, né? Que muita gente pensa assim, que na Bíblia só existe um Cristo na Bíblia. A Bíblia só fala de um Cristo. Não é verdade. Isso é uma falta de... Ou a pessoa não leu, ou se leu, não entendeu. Porque Jesus disse, Mateus 24. Virão falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Né? Está também em Marcos 13:22. Você pode ler Mateus 24, você pode ler também Marcos 13:22. Virão pessoas nesse mundo dizendo, eu sou o Cristo, né? É assim, assado. A pessoa vai ouvir o cara. Como também vem falsos profetas pregando Cristo que não existe, né? Cristo que não existe, né? Pregando que Cristo vai vir salvar só aquela igreja que ele pertence, que é dele. É um grupo de religiosos que tem dogmas e tem ensinamentos próprios, né? Costumes e tradições próximas, e eles acham que Cristo vai vir salvar só eles, né? Não é verdade? Mas não é verdade. Cristo vai vir salvar a igreja que ele edificou. A Bíblia diz que Cristo é o salvador do corpo da igreja. É uma coisa, que é a igreja que ele edificou. Agora, existem também igrejas, existem ensinamentos do mundo, religiões do mundo, que não é Cristo que está edificando, não é Cristo que está fazendo, porque o ensinamento não é dele, né? Então, nós precisamos de aprender a ouvir o Cristo de Deus. E o Cristo de Deus, como eu já ensinei aqui, que as crianças são do reino de Deus. Todas as crianças, não importando de onde você seja, qual é o seu pai, sua mãe, sua riqueza, sua pobreza, todos os bebês, todas as crianças que vivem nesse mundo são do reino de Deus. E aí entra também aquelas pessoas que nesse mundo são autistas, né? Pessoas que têm a síndrome de Down, né? Pessoas que não têm a mentalidade, por motivos genéticos, por motivos que Deus sabe, né? Tem pessoas que vêm a esse mundo com problema psicológico, emocional, né? Mental, né? Elas não conseguem ser uma pessoa normal na sua consciência, não ser uma coisa. Essas pessoas de Deus são inocentes, né? Essas pessoas vão também para a vida eterna, entendeu? Quem vai para o juízo de Deus são aquelas pessoas que chegaram à sua maturidade espiritual, mental, psicológica, que escolheram entre o bem e o mal. Uns preferiram ficar com o mal, com a injustiça, com a maldade, e aqueles que nesse mundo escolheram o bem, a justiça, como nós vimos, a beneficência, a justiça, o juízo, fizeram pessoas sofredoras nesse mundo, né? Porque as pessoas desse mundo, mesmo o homem rico, que é um homem justo, um homem bondoso, ele sofre também, né? Porque às vezes ele quer fazer coisas que é difícil fazer e ele faz, e ele deixa às vezes de fazer um investimento mais rentoso para poder fazer uma coisa que não é tão rentoso, mas vai beneficiar milhares de pessoas, né? Tá entendendo? E esse homem faz isso, né? Tem mulheres que às vezes é casada com um homem rico, mas o marido dela é um homem mau, não quer fazer o bem para ninguém, mas ela, escondida do marido, ela faz o mal, corre o risco de apanhar do marido, né? Então essas pessoas que fazem pela justiça vão viver para sempre, pá. Não importando a religião dele, não importando, né? Agora Jesus, e aí vamos ficar aqui, fechando aqui com esse ensinamento, porque o tempo está avançando, eu não posso demorar. Ó. Em João 5,
Evangelho de João 5, 25 a 29, depois você pode ler, né? Eu estou fazendo aqui um resumo, né? Porque se eu for ler tudo aí, fica muito longa a gravação, né? Ó, mas no Evangelho de João, capítulo 5, 25 a 29, depois você leia. Né? Leia, está no seu celular, no seu computador, a Bíblia está disponível agora no computador, gratuito, você não tem que comprar, né? E se você tiver a Bíblia de papel, muito bom, leia lá na Bíblia de papel, vai lá em João 5, 25 e 29. Jesus disse, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus está dizendo que chegou a hora, e agora é, que os mortos, eu já em outras lives eu já ensinei, quando nesse mundo nós vivemos alheio a Deus, à justiça de Deus, ao amor, à bondade e à misericórdia, quando nós vivemos os prazeres da nossa carne, do nosso mundo, coisa e tal, diante de Deus nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios, né, capítulo 2, né? E aqueles que vivem prazeres, só pensam no melhor para eles, em esbanjar, né? Espiritualmente, eles estão mortos diante de Deus. Né? Ok? Então, nós vemos que Jesus disse assim, mas a hora vem, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, hoje, é esse agora, é esse tempo em que mesmo nós, estando mortos por causa das nossas injustiças, nossos pecados, nossas maldades, nossas escolhas, nossas luxúrias, nosso viver sem se preocupar com Deus, com a realidade de Deus, nós podemos ouvir a voz do Filho de Deus. Né? E aqueles que ouviam a voz do Filho de Deus, chamando a pessoa pelo Evangelho, para a igreja, para viver de acordo com as doutrinas de Cristo, coisa e tal, muitos vão ouvir, né? Em tantas partes do mundo, né? Ao longo desses milhares de anos. Né? Muitos vão ouvir. E aqueles que ouvirem, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, viverão agora diante de Deus, que agora antes eu era assim, assado, agora eu vou ser uma nova criatura. Antes eu era um homem justo, mas agora eu vou ser um homem justo. Antes eu era um homem malfeitor, mas agora eu vou ser um homem benfeitor, né? Eu vou fazer o bem, né, para as pessoas, né? Antes eu era um homem que odiava, agora eu vou amar, né? Então, essas pessoas que ouvem o Cristo hoje, que ouvem a voz, que entendem a voz de Cristo, o chamado de Cristo, tantas pessoas que estão na injustiça, na maldade, de uma maneira grosseira, como está mesmo o justo, né? Porque todos nós, a Bíblia diz que não há justo que não tenha pecado, né? Não há justo que viva na terra fazendo bem, que nunca peque. Mesmo uma pessoa justa, às vezes tem um pecadinho aqui, outro pecado ali, não é coisa grave, mas tem, né? Cristo perdoou seus pecados pela sua morte na cruz. Você precisa também de vir para Cristo para você ser parte da igreja. E a igreja que Cristo está edificando é a casa de Deus na eternidade futura. Deus vai ter uma habitação, Deus vai viver no novo céu e nova terra, onde vai habitar todos os justos, mas lá Deus vai ter uma casa espiritual que é os cristãos que nesta vida humana, de todas as religiões, de todos os povos do mundo, que foi chamado para compor a casa de Deus nesse tempo que nós vivemos aqui na Terra e eternamente no novo céu e nova terra. Isso é uma coisa que vamos ter que se aprofundar em outros ensinamentos da Bíblia, né? Mas Jesus está dizendo que nesse tempo agora, que já chegou esse tempo de que pessoas que estão mortas, né, que estão separadas de Deus pelas suas más obras, elas ouvirão a voz do Filho de Deus e elas vão vir para a vida, né? Vai viver para Deus. Né? Nesse tempo aqui nós já podemos viver para Deus. Nós já podemos viver com Deus nesse tempo, certo? Mas diz Jesus, continuando, Jesus disse, porque vem a hora, essa hora ainda vai vir, esta hora ainda vai vir. Essa primeira hora aqui, onde as pessoas já ouvem a voz do Filho de Deus, é agora, esse tempo de Cristo até ele voltar, certo? Vamos dizer assim. Agora, mas Jesus disse, porque vem a hora, Jesus está ensinando, porque vem a hora, né? E Cristo diz aqui, nessa passagem de 25 e 29, Jesus diz assim, não vos maravilheis de eu ter dito isto a vocês. Né? Cristo está ensinando os apóstolos, Cristo está ensinando a igreja, que aqueles que ouviram a voz dele nesse tempo, enquanto está aqui na terra, ouviu a voz de Deus, ouviu a chamada de Deus em Cristo para o Evangelho, Jesus disse, ó, não vos maravilheis disto, de Deus ter chamado vocês estarem vivos, diz Jesus, por ter ouvido a voz do Filho de Deus. Mas Jesus disse assim, que vem a hora, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, então, todos os que estão mortos, que morreram,
fisicamente, né, estão nos sepulcros, né, mas que não ouviram a voz do Filho de Deus nesse tempo que está chamado aqui, que Deus está chamando. Não ouviram, porque o Evangelho não chegou até eles, porque por eles motivos, né, as pessoas não conseguiram ouvir o chamado de Cristo. Ok? Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então, todos aqueles que morreram nesse mundo, desde Adão até o último que vai viver até o fim dos tempos, todos que morreram um dia vai ouvir a voz do Filho de Deus. Vem, sai! As pessoas vão sair dos sepulcros, dos túmulos, né? Vai sair de todos os lugares, né? Diz Jesus, né? Vem, né? Elas ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem vai ouvir a voz do Filho de Deus? O espírito das pessoas aqui. Está vivo, né? Porque não está morto, né? No sentido literal, né? Eles existem, apesar de não estar mais no corpo humano aqui. Eles vão ouvir a voz do Filho de Deus, né? E eles vão ressuscitar, né? Deus vai ressuscitar eles vão voltar para o corpo que morreu, né? Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que o que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Para nós seres humanos é impossível uma pessoa que já morreu, que está enterrada, que está lá, né? Acabou na terra, destruiu, para o ser humano é impossível trazer essa pessoa de volta, né? Mesmo uma pessoa que já morreu literalmente aqui na terra e que está com o corpo ainda, o corpo dele não foi enterrado ainda, mas ele morreu literalmente, o cérebro dele parou, o coração dele parou, não tem mais fôlego de vida, já não é impossível, não tem, até hoje não se conseguiu uma maneira de aplicar uma injeção e o cara voltar a viver. Não existe, porque o espírito, o fôlego de vida que Deus deu para ele já foi embora, né? Não está mais, né? Mas para Deus é possível Deus pegar esse espírito que foi embora e colocar ele de volta no corpo humano que era na terra. A terra vai devolver o corpo das pessoas. A água, as pessoas que morreram afogadas, vai devolver, a água vai devolver o corpo das pessoas. E as pessoas que morreram no fogo, o fogo vai devolver o corpo das pessoas. Tá certo? Então todos vão ressuscitar. E disse Jesus, os que fizeram bem para a ressurreição da vida. Então as pessoas desse mundo que morreram sem conhecer Cristo, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer o chamado de Deus, sem conhecer os mandamentos de Deus, mas que foram pessoas justas, pessoas que viveram nesse mundo, que obedeceram, diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, mas que diria dos gentios que não conhecem, não tendo a lei de Cristo, nem a lei de Moisés, mas obedeceram à lei da sua consciência, né? Eles não foram malignos, né? Foram pessoas que, mesmo sem conhecer Deus, mas obedeceram à voz da sua consciência, né? E a consciência nossa, ela é ativa, né? Ok? E a pessoa, então, muitas vezes sem conhecer Deus, mas ele não foi uma pessoa que fez justiça. Foi uma pessoa do bem, né? Nós sabemos que todas as civilizações na Terra, em todos os grupos religiosos, todos os países do mundo, vamos dizer assim, existem pessoas do bem e pessoas do mal. Em todas as classes sociais, existem pessoas do bem, existem pessoas do mal. Existem pessoas ricas do bem e tem pessoas ricas do mal. E tem pessoas pobres do bem e tem pessoas pobres também do mal, né? Tem pessoas justas em todos os lugares que você for, existem pessoas do bem e pessoas do mal. E disse Jesus, os que fizeram bem para a ressurreição da vida. E para a vida eterna, vida no novo céu e nova terra, novo céu e nova terra, onde vai habitar os justos, onde está a justiça de Deus. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí, infelizmente, sim. Né? Para eles, né? Porque fizeram mal, foi a escolha que eles fizeram, a justiça de Deus. Os que fizeram mal nesse mundo, que fizeram o seu próximo sofrer, que defraudaram, que enganaram, né? Que por causa de ter um carro de luxo, um avião de luxo, por ter uma mansão de luxo, né? As pessoas montaram os golpes aí na Terra, né? Em tantos países do mundo, em tantas sociedades, em tantas cidades, em tantos lugares. Existem os espertalhões, as pessoas que não têm amor ao seu próximo, né? Eles, para ter bens nessa vida, eles praticam injustiça, né? Prejudicando a vida dos velhos, dos pobres, das pessoas mais fracas, né? Essas pessoas, de fato, são pessoas injustas, né? E eles não vão para a vida eterna, junto com os justos, né? Eles vão ser separados para um lugar que a Bíblia chama um lugar de vergonha e desprezo eterno, né? Que nós vamos aprofundar depois para aprendermos mais sobre esse desfecho da história da humanidade. Mas nós temos que entender assim, que o Deus criador do universo, Deus vai salvar todas as pessoas do bem desse mundo, né? Independente da religião dele, independente da classe social dele, independente da riqueza dele, independente da cor da pele dele, independente da cultura deles. Né? Para Deus o que vale é se você
sendo rico ou pobre, culto ou inculto, né? Você foi uma pessoa justa, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que contribuiu para o bem do seu próximo. Né? O seu destino é a vida eterna. Né? Okay? Agora, no meio dessa situação, nós sabemos que Deus está edificando uma igreja. Né? Uma igreja que vem através do chamado do Evangelho, e as pessoas que tiveram essa bem-aventurança, Jesus disse, bem-aventurados sois vós. Jesus falou isso para os cristãos, né? Da sua época lá, e extensivo para nós hoje. Bem-aventurados que creem, né? Porque os que creem vai ter uma glória especial na eternidade futura, né? Todos os justos, todas as pessoas do bem também vão ter glória, vão para a vida eterna. Não vamos aprender isso posteriormente, né? Mas existe uma glória especial para aqueles que viveram num mundo difícil como nós vivemos, ouviram o Evangelho e optaram em seguir a Cristo, né? A seguir o Evangelho, né, de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Né? Eu dou graças a Deus por nós termos chegado até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua paciência em ouvir. Né? É porque eu sei que não é fácil, é 1h35. Mas eu digo, se você conseguiu ouvir já de uma vez só, muito bom, graças a Deus. Mas se não, assista em 2, 3, 4 vezes. Né? Depois vá para outros tópicos, né? Para Deus iluminar mais ainda a nossa mente, nosso coração, com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, que são eternas. São verdades eternas e invencíveis. Então eu dou graças a Deus, né? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, depende do horário que você está assistindo. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, para que na próxima audição, na próxima gravação, nós possamos estar juntos, todos com vida e saúde.